da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento, de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, quero deixar aqui, mais uma vez, o convite para você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. Assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. No dia 30 de março deste ano, o Comunicação SA trouxe para a pauta a preservação do Pantanal e da onça-pintada, o maior felino das Américas, por meio de um projeto desenvolvido pelo Instituto Homem Pantaneiro e que tem o apoio da General Motors. Não só para o nosso bioma, mas para o ecossistema global, a importância da preservação ambiental daquela área é de extrema relevância. Afinal, essa é uma área de aproximadamente 151 mil quilômetros quadrados e é a maior área úmida do planeta, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Pois esse mês de março, desde aquele mês de março, a General Motors passou a apoiar o projeto Felinos Pantaneiros, criando aí, que foi criado pelo Instituto Homem Pantaneiro e que busca a conservação da biodiversidade do Pantanal por meio da preservação da onça-pintada. Chegamos ao final desse ano, 9 meses depois de aderir a esse projeto do Instituto Homem Pantaneiro, e a General Motors vê este esforço reconhecido ao conquistar o prêmio TOC Awards. E para falar sobre esse TOC Awards, o Comunicação SA recebe, mais uma vez, Nelson Silveira, diretor de comunicação estratégica da General Motors da América do Sul. Nelson, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez no Comunicação SA. Eu que agradeço, Marco, o convite e a oportunidade de conversar contigo mais uma vez e com toda a nossa audiência para contar histórias boas, né, que vale a pena a gente compartilhar. Muito bem, Nelson. O projeto, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, vamos falar um pouquinho sobre o projeto também, especificamente esse de Felinos Pantaneiros, mas antes eu queria saber de você, esse projeto que garantiu ao time de comunicação da GM no Brasil a conquista desse prêmio, o TORC Awards, na categoria Best Community Relations e Social Impact. O anúncio foi feito no último dia 3 de novembro, lá pela matriz da GM em Detroit. E eu queria saber de você qual a importância, primeiro, o que é esse prêmio e qual a importância da conquista para a General Motors da América do Sul e também General Motors Brasil. Claro, esse prêmio, Marco, é um prêmio que foi criado, né, pela comunicação global da GM, e é um prêmio que, obviamente, engloba várias categorias e ele avalia projetos que foram realizados pelos vários times da companhia globalmente ao longo do ano e que trouxeram inovações, né, e que contribuíram para a companhia, para a comunidade e para a comunicação da GM em áreas específicas, né? No caso dos felinos, nós conquistamos o prêmio nessa categoria que você comentou, que é o Best Community Relations Social Impact, e esse reconhecimento ele busca valorizar e incentivar ações ao redor do mundo que tenham o objetivo de provocar mudanças e impactar a sociedade de forma positiva. É um prêmio muito cobiçado, né, dentro da organização, quer dizer, a gente concorre todos os anos com projetos e já tínhamos ganhado anteriormente com outro projeto, mas é um prêmio, obviamente, como a concorrência é muito grande, é um prêmio bastante difícil, né, de ser conquistado e é um reconhecimento que traz ao time reconhecido uma relevância muito grande dentro da organização. Então, nós ficamos realmente muito surpresos positivamente, né? Embora acreditássemos no projeto, mas ficamos surpresos positivamente, porque a GM tem vários projetos e várias atuações, né? Nessa mesma área ao redor do mundo, e são todos projetos extremamente importantes e relevantes. Então, a premiação, para nós, ela tem várias simbologias, né? Uma delas, primeiro, é
o reconhecimento do talento, né, da capacidade que o nosso time de comunicação aqui no Brasil e na região tem demonstrado, né, de criar ações que realmente criem impacto, né, na sociedade. Ele tem também toda a simbologia do momento em que a gente vive, né, em que o ISG, a sustentabilidade, se tornaram narrativas hegemônicas na sociedade. E reconhecer um projeto que impacta positivamente um bioma tão importante como é o Pantanal, como você bem lembrou, ele para nós também é a valorização de algo muito importante, que é o Brasil. O Brasil e a região América do Sul, ele tem ainda digamos, os poucos biomas ou poucas florestas que são bem preservadas, né? ou melhor preservadas do que em outras regiões do mundo. Então, a gente tem alguns assets aqui na região que são extremamente importantes, que são a Amazônia, o Pantanal e a Mata Atlântica, né? E, portanto, ao reconhecer esse projeto, a corporação também está reconhecendo a importância desses biomas em termos globais, né? No momento em que o aquecimento global, os impactos do aquecimento global avançam, que a gente vê cada vez mais mudanças climáticas extremas acontecendo ao redor do mundo, né? E que a gente entende que a preservação das florestas, a preservação dos biomas e da biodiversidade tem um impacto extremamente importante na redução das emissões de carbono e na redução dos impactos do aquecimento global. Então, acho que isso tem uma relevância global muito grande, uma relevância por reconhecer um trabalho inovador, um trabalho positivo que é realizado aqui pela nossa comunicação local, mas também por reconhecer a importância da preservação de um bioma tão relevante para o planeta como é o Pantanal. Muito bem. Nelson, vamos só recordar aqui, estamos aí completando, curiosamente, 9 meses desde a adesão da General Motors a esse projeto. Então, é um período quase, podemos fazer uma metáfora aqui de uma gestação. Então, o primeiro fruto, talvez, que tenha trazido para vocês é a conquista desse prêmio. Vamos relembrar o que a gente conversou em 2000, no dia 30 de março, quando você veio anunciar aqui no programa a adesão da General Motors a esse projeto. O que é exatamente o apoio, essa participação da GM nesse projeto do Instituto Homem Pantaneiro? Bom, o projeto do Felinos Pantaneiros é um projeto basicamente que visa preservar os grandes felinos no Pantanal, né? A onça-pintada e a parda, primeiro, elas são um símbolo da fauna na América do Sul. A onça-pintada é o nosso símbolo, é o nosso grande ícone, né? É um animal belíssimo, né? É o maior felino das Américas. Ele se estende desde a América do Sul até a América do Norte. Nós temos lá os pumas, leões da montanha, que são parentes, né, da onça. Então, portanto, a onça ela é um símbolo, né? É o símbolo da América do Sul. E a onça é topo de cadeia alimentar, o que significa que onde ela existe é porque o ecossistema está preservado. Então, a onça é um indicador de biodiversidade, de biodiversidade preservada, né? Então, o trabalho que o IHP faz no Pantanal é um trabalho 360 graus, é um trabalho de preservação da história, da memória e da cultura do homem pantaneiro. E a onça tem um papel muito importante nesse ecossistema, né? Portanto, apoiar esse projeto pareceu muito interessante para nós, porque, além dessa importância de preservar a biodiversidade e preservar a onça-pintada, né, que é um animal ameaçado de extinção, o trabalho, né, que o IHP faz é um trabalho de fomentar um relacionamento mais sustentável entre os seres humanos, as suas atividades econômicas e os grandes felinos, né? Como eu disse, como a onça-pintada e a parda. Então, o IHP ele estuda e monitora o comportamento dos animais e, ao mesmo tempo, engaja os diversos atores econômicos da região dentro dessa ação, né? Então, isso é feito como? Isso é feito com ações de educação ambiental e com aplicação de mecanismos de manejo, né? Como por exemplo, o uso de repelentes luminosos, cercas elétricas em fazenda, né, que permitem estabelecer, né, uma coexistência mais harmoniosa entre os seres humanos e a biodiversidade local. Então, esse projeto é um projeto muito importante. Veja que Corumbá é o maior município do Brasil, né? Todo o Pantanal Sul está dentro do município de Corumbá, um município muito extenso.
E em Corumbá está o segundo maior rebanho bovino do Brasil e da América do Sul, né? Então, a pecuária, o agronegócio é uma atividade extremamente importante para a economia brasileira, e a pecuária é muito importante dentro do agronegócio e é a grande atividade que acontece dentro do Pantanal. E o default, né, o padrão até então, era a onça mata o gado, o fazendeiro manda matar a onça. Então, o grande inimigo da onça é exatamente esse conflito que existe lá entre elas e o gado. Então, ao engajar as fazendas, tanto num trabalho educativo quanto num trabalho de conectar as fazendas com o projeto e implementar técnicas que permitem afastar a onça do gado, a gente já conseguiu, nesse início de projeto, reduzir, são 6 fazendas já integradas ao projeto, e teve uma redução de 35% de perdas de bovinos só com o que foi implementado nesse período. E isso tende a crescer, né? Tende a crescer. Agora, o IHP fez um convênio com a BPO, que é a Associação dos Produtores de Carne Orgânica, e o que vai acontecer? Eles vão criar um selo de biodiversidade, o selo da onça, né? Esse selo de biodiversidade, a estimativa é que ele vai agregar 25% de valor na carne produzida em fazendas que protegem as onças pintadas, né? Você veja, você vai ter um produto já de qualidade, um produto orgânico que já tem um valor agregado em si, e você vai agregar mais 25% de valor nesse produto, porque ele é produzido em regiões onde a coexistência é pacífica e as onças são preservadas, não existe eliminação de onças. Então, quer dizer, é um negócio de ganha-ganha para o agronegócio e para a sustentabilidade para o planeta. Então, a GM, por todos esses motivos que eu te falei, decidiu apoiar o projeto. Nós, inicialmente, no início do ano, quando conversamos, eu tinha contado, nós tínhamos cedido, né, uma S10 E71 para o projeto, tínhamos feito um aporte financeiro inicial, e agora, 2 semanas atrás, nós estivemos novamente com um grupo de jornalistas lá no Pantanal e anunciamos uma ampliação do nosso apoio. Então, nós anunciamos que nos 2 primeiros anos, o investimento da GM será de um pouco mais de R$1 milhão no projeto, incluindo aí o aporte financeiro, mais a cessão de 2 picapes. Cedemos mais uma picape S10 e S71. Então, agora são 2 picapes. Então, além do aporte financeiro, que ajuda a custear as atividades, a comprar coleiras para monitorar as onças e todo o processo, né, de tecnologia que isso exige, o aporte financeiro ajuda nisso, na manutenção das equipes, as picapes são extremamente importantes, porque elas dão mobilidade e agilidade para as equipes do IHP chegarem aos locais necessários de atendimento, né? Então, essa é uma parceria de longo prazo, né? Mas nós estamos só nos 2 primeiros anos investindo aí um pouco mais de R$1 milhão e já vemos resultados, né? Como a estabilização da população de onças na região, a população estabilizou, parou de cair, né? E a gente vê já benefícios financeiros, né, para os fazendeiros, para os pecuaristas que estão aderindo ao projeto. Muito bem, a gente está conversando com o Nelson Silveira, diretor de comunicação estratégica da General Motors da América do Sul. Falamos sobre o projeto Felinos Pantaneiros, uma iniciativa do Instituto Homem Pantaneiro, que tem o apoio da General Motors, agora um apoio renovado, como disse aqui o Nelson, com um aporte de mais R$1 milhão e mais uma picape rodando ali no território do Pantanal, comprometida e empenhada nesse projeto dos felinos pantaneiros. Nelson, a gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuidade dessa nossa conversa, e eu quero saber de você em que medida que esse projeto em que vocês estão envolvidos pode eventualmente servir de benchmark para outras unidades da General Motors e para outras empresas também espalhadas aí pelo globo e comprometidas com o equilíbrio da biodiversidade. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já. Change is coming, there's a light out
from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Olá, ouvinte da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Nelson Silveira, diretor de comunicação estratégica da General Motors América do Sul, e também para um defensor, o homem que está à frente aí desse projeto que foi abraçado pela General Motors, o projeto Felinos Pantaneiros, que é uma iniciativa do Instituto Homem Pantaneiro e que tem como objetivo a preservação da onça-pintada. Já falamos aqui, o maior felino das Américas. Aliás, Nelson, é o símbolo do nosso Top Mega Brasil, a onça que representa as feras da comunicação também. Nelson, falamos que esse prêmio, o Torque Awards, ele é um prêmio que foi conquistado pelo time de comunicação. Quem é o time de comunicação da GM? Quem joga no time do Nelson? Como é que é a formação desse time? Olha, Marco, diretamente envolvidos no projeto estão a Beatriz Matarazzo, que é a nossa gerente de comunicação corporativa e estratégia digital. A Bia é a nossa líder, né, que desenvolveu todo essa ação, essa parceria com o IHP e que também desenvolveu o plano de comunicação, né, que está envolvido, né, obviamente, no projeto. E a Bia teve o apoio direto aí do nosso time da agência Weber Shandwick, que nos atende aí globalmente e aqui no Brasil também. Então, a Pamela Forte, que é a diretora da Weber, que atende a nossa conta, e a Paula, que é uma das integrantes do time, que trabalha na área de sustentabilidade e que também nos apoiou diretamente, né, tanto na ativação do projeto, né, quanto em todas as ações de comunicação que a gente tem feito. Então, basicamente, esse é o time diretamente envolvido com o projeto. Agora, você bem lembrou que a onça-pintada é um símbolo das Américas, enfim, acaba sendo um projeto envolvido muito com uma questão territorial nossa, mas, de toda forma, esse prêmio que vocês conquistaram, o Torque Awards, é um prêmio global. Ele contempla várias ações de várias unidades globais da General Motors. A pergunta que eu faço é em que medida que esse projeto ao qual vocês aderiram, que vocês estão envolvidos,
pode servir de benchmark não só para essas outras unidades da General Motors espalhadas pelo mundo e comprometidas com essa pauta, mas para outras empresas que tenham também interesse nesse mesmo assunto. Vocês têm feito alguma interlocução nesse sentido? Marco, essa é uma excelente pergunta, e para responder eu preciso contextualizar o porquê disso para chegar na tua resposta. Uhum. O apoio da GM a iniciativas de conservação e preservação da biodiversidade, ele acompanha a visão de futuro sustentável da companhia. A gente já conversou muito sobre isso, né? A GM tem uma visão, a visão de um futuro com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento, a partir da eletrificação da mobilidade. E todo o nosso negócio foi reestruturado debaixo do guarda-chuva do ESG e dentro, com a perspectiva, com foco nessa visão de futuro. Nós queremos transformar o mundo a partir da eletrificação da mobilidade, construindo um mundo melhor para esta e para as próximas gerações, né? E para a GM, o compromisso com a sustentabilidade, dentro desse contexto que eu estou te falando, ele extrapola os produtos e operações, né? E engloba também a proteção ao meio ambiente e o trabalho junto às comunidades nas quais a empresa está inserida, né? Então, digamos que isso tudo, todo esse trabalho que está sendo feito, ele é uma espécie de exemplo, né? Digamos, ele funciona como exemplo dentro da organização e dentro da sociedade. Quando uma companhia do porte da GM se envolve num projeto tão importante como esse, num bioma específico como é o Pantanal, assim como nosso envolvimento também, nós recentemente anunciamos um apoio à Conservação Internacional, aquela organização global, num projeto de restauração da floresta amazônica lá na região do Tapajós. Nós temos já um projeto na Mata Atlântica, né? Nós investimos 10 milhões de dólares a partir de 2000, num projeto de reflorestamento de fazendas de búfalo na Mata Atlântica. Então, você vê, nós estamos aí com projetos em 3 grandes biomas brasileiros. Quando uma empresa do porte da GM apoia um projeto desse, ela está dando um exemplo para o mundo, um exemplo da comunidade, da importância da preservação da biodiversidade e das nossas florestas. E esse exemplo da GM acaba atraindo a atenção, né, de outras empresas, de outros stakeholders, né, que começam a enxergar a importância de participar disso também. Daí a estratégia de comunicação agregada à parceria e ao apoio ao projeto ser tão importante, né? Porque quando você comunica o que está acontecendo, você traz a atenção do mundo para o projeto. Então, toda a estratégia de comunicação que nós desenvolvemos foi uma estratégia que não tinha o objetivo de dizer, olha, a GM é uma empresa cidadã, e é responsável socialmente e responsável ambientalmente. Claro que a gente quer ser reconhecida por isso, mas o principal objetivo era trazer as luzes, os holofotes do mundo para um projeto de extrema importância numa região que está sendo muito castigada pela mudança climática global, que é o Pantanal. Você sabe que nós tivemos as maiores queimadas no Pantanal de toda a história em 2020. Nós estamos vivendo o maior período de seca de toda a história. O Pantanal está sofrendo 40% da superfície alagada do Pantanal secou, né? Então, a área alagada do Pantanal reduziu quase pela metade. Então, é uma região que está sofrendo muitos impactos, né? Então, não só a preservação do Pantanal e da biodiversidade local é importante, mas comunicar isso para o mundo. Então, o papel da GM é um papel, primeiro, de incentivar e de apoiar um projeto que é extremamente importante para a região e para as comunidades que estão inseridas lá, né? Então, a gente faz o check nisso. E também o trabalho de comunicação que a gente faz, ele visa mostrar para o mundo, para as outras empresas e para as pessoas, a importância de apoiar projetos desse tipo. Então, eu entendo que esse pioneirismo, essa atuação que a gente está fazendo, ela está fazendo com que as pessoas enxerguem oportunidades de também participar desse processo de preservar biomas, de preservar a biodiversidade do planeta. Nelson, a gente fala muito aqui do Pantanal e, de fato, é uma área muito impactada, é uma área de extrema importância e ela não é única. Você acabou de citar aqui 2 exemplos que são surpreendentes, por exemplo, a criação de búfalos em região de Mata Atlântica e ações também que vocês fazem no Alto Tapajós.
qual é a expectativa que a GM tem em relação a esses projetos ambientais, ou esse envolvimento da iniciativa privada nesses projetos de preservação ambiental, que deve crescer daqui para frente? Hoje, por exemplo, se fala na possibilidade da criação de um Ministério dos Povos Originários, e que o objetivo final é abraçar um pouco a região amazônica e tentar ali reverter um quadro de degradação que vem acontecendo nos últimos anos. Como que a GM enxerga essa possibilidade de avançar nesses projetos? Isso, de fato, vocês já têm alguns contatos, vocês já fazem, além desses 2 projetos que vocês citaram, vocês são demandados por essas outras áreas também? Como é que é como é que é a relação da companhia com essas demandas ambientais? É uma relação muito próxima, muito grande, Marco. E veja, quando a GM coloca um olhar sistêmico, né, para a conexão entre os biomas brasileiros, ela está reforçando tanto as iniciativas que a gente já tem feito, quanto o compromisso histórico que a gente tem com a sustentabilidade na região, né? Então, eu diria que a importância, né, da gente participar e apoiar projetos como esse, ela é absolutamente fundamental, né? Hoje, nós vivemos num mundo em que valor e propósito, eles são motores do mundo corporativo, né? Então, para as marcas, não adianta mais você simplesmente desenvolver, criar e contar boas histórias, né? Essas histórias, elas têm que ser genuínas, têm que ser autênticas e refletir os valores da organização, né? Então, a sustentabilidade, né, o meio ambiente, a questão social e a questão da governança são questões que fazem parte da cultura da organização GM, né? E fazendo parte da cultura da organização da GM, para nós, nós estamos o tempo todo olhando de que forma nós podemos participar, né, de ações e de iniciativas que causem impactos positivos, né, para o bioma, para a comunidade que está dentro desse bioma e para o planeta, e com impactos positivos para o planeta. Então, o tempo todo nós estamos olhando isso e analisando isso e procurando incentivar ações. E aí também é importante eu citar que, veja, esse compromisso com a sustentabilidade é um compromisso histórico que nós temos globalmente e na região. Eu vou te citar alguns exemplos. Um deles é o fato de que todas as nossas fábricas, todas as nossas operações, elas têm a certificação do Wildlife Habitat Council. Essa certificação, esse instituto, ele atesta a sustentabilidade das operações, o engajamento com a educação ambiental e o aprimoramento da biodiversidade nas propriedades corporativas. Então, nós temos, você sabe, nossas fábricas, elas estão todas localizadas aqui no Brasil, em região de Mata Atlântica, né? E nós apoiamos mais de 50 projetos de educação, manutenção e monitoramento da biodiversidade nessa região de Mata Atlântica. Nesse processo, Marco, nós já mapeamos mais de 500 espécies de plantas e mais de 200 espécies animais, entre mamíferos e aves. E só na parte de educação ambiental, nós já atingimos mais de 10 mil estudantes e professores desde 2011, né? Além disso, todas as nossas plantas, todas as nossas fábricas, elas são zero aterro, né? A gente tem essa política de zero aterro, que a gente tem ativa desde 2017 em toda a América do Sul, né? Hoje, 93% dos resíduos produzidos nas operações industriais da GM já são destinados dentro de uma perspectiva de circularidade, né, que envolve reciclagem e compostagem. E o objetivo nosso é atingir 95% de circularidade nas fábricas até 2025 e deixar de emitir 2.000 toneladas de gás carbônico na atmosfera até o final deste ano de 2022. Então, você veja que isso já faz parte de uma cultura organizacional, que a gente entende que é absolutamente fundamental numa empresa que tem responsabilidade, numa empresa que é uma empresa cidadã e numa empresa que tem responsabilidade na preservação do nosso planeta, né, e em construir, como eu dizia antes, um futuro melhor para essa e para as próximas gerações. Muito bem, estamos conversando com o Nelson Silveira, diretor de comunicação estratégica da General Motors América do Sul. Iniciamos nossa conversa, na verdade, sobre o projeto Felinos Pantaneiros,
a iniciativa do Instituto Homem Pantaneiro, que garantiu ao time de comunicação da GM do Brasil a conquista do prêmio Torque Awards. Falamos também sobre sustentabilidade, falamos sobre projetos em outras áreas fora do Pantanal. Daqui a pouco a gente vai voltar, Nelson, vamos para um breve intervalo, para a parte final dessa nossa conversa. E eu queria saber de você, você que é uma pessoa tão bem relacionada e tão bem conectada com vários institutos, várias associações e organizações pelo mundo, se nós, de fato, por termos este bioma tão diverso, tão importante, somos uma referência, atraímos os olhares do mundo aqui para nós, isso que aumenta a nossa responsabilidade, obviamente. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já. Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube. Estamos de volta com a última parte do nosso Comunicação SA de hoje. Oportunidade em que recebo aqui Nelson Silveira, diretor de Comunicação Estratégica da General Motors América do Sul, para falar da conquista do prêmio Torque Awards, um prêmio que contemplou o compromisso, o engajamento da General Motors da América do Sul, o projeto Felinos Pantaneiros, que é uma iniciativa do Instituto Homem Pantaneiro, e esse prêmio, então, foi um reconhecimento ao esforço do time de comunicação da GM. Nelson, conforme a gente fechou o bloco anterior, eu queria saber de você. Você que é uma pessoa tão relacionada com vários institutos, e tem essa visão global também dessa questão ambiental. O Brasil chama a atenção do mundo. Nós vimos agora na COP, inclusive, uma preocupação em se criar, talvez, um grupo de países que ainda abrigam florestas tropicais, que são tão importantes para o equilíbrio ecológico e para o meio ambiente, equilíbrio do meio ambiente no globo. Nós, por termos essa dimensão Pantanal, floresta amazônica, a nossa floresta costeira,
chamamos, de fato, a atenção, o que aumenta a nossa responsabilidade junto a esse tema? Chamamos sim, Marco, você tem absoluta razão, e eu diria que o prêmio Torque Awards é um reconhecimento disso. Quer dizer, eu acho que o fato de, não só da ação que nós estamos fazendo junto com o IHP no Pantanal, mas o fato de ser um bioma tão importante, de ter os olhares do mundo, que nos garantiu, né, esse reconhecimento e essa conquista. Então, acho que isso, eu diria, já é uma prova incontestável da atenção que o mundo tem para isso. E a gente vê, né, nós participamos, a GM teve uma participação muito grande, muito relevante na COP, com um stand, com uma comitiva enorme, né, do nosso diretor de Helgov aqui do Brasil também esteve lá presente, enfim, em várias discussões que ocorreram na COP. Não sei se você sabe, mas a GM cedeu 150 veículos elétricos, EVs, né, para o transporte das comitivas e das lideranças na COP. Então, todo o transporte que foi feito oficial pela COP lá no Egito foi feito com veículos elétricos, 100% elétricos, zero emissão, das várias marcas da GM. Então, chama sim a atenção, e cada vez mais o mundo está preocupado, está atento para a preservação do bioma. E a gente tem que entender que biomas tão ricos como a Amazônia e o Pantanal e a Mata Atlântica, eles são, primeiro, a garantia com a floresta em pé de que o carbono está sendo captado, né, de que nós não estamos eliminando carbono. Não sei se você sabe, mas a maior fonte de emissão de carbono hoje no Brasil é o desmatamento. E nós vivemos uma situação muito complicada de desmatamento em todos os biomas, na Amazônia, Pantanal e Mata Atlântica. Esse é a maior fonte geradora de emissões de carbono hoje no país, né? Então, estancar o desmatamento, né, e preservar a floresta, ele já tem um valor intrínseco gigantesco só pelo fato de parar de estancar as emissões de carbono, né? E tem uma importância mais gigantesca ainda, porque preservar a biodiversidade, preservar esses ecossistemas, nós estamos salvando um patrimônio histórico, né, ambiental e cultural para as próximas gerações, né? Veja que nossos avós ou os nossos pais nos contavam histórias, né, de mato, de bichos, etc. e tal, que hoje a gente praticamente não conhece mais. Para você encontrar um bicho como um grande felino, né, uma onça pintada, uma parda, você tem que ir para uma região de mata, como o Pantanal, porque você não tem mais. A onça existia em todos os lugares. Hoje ela está confinada em pequenos lugares. Então, os nossos filhos já não conhecem, né, essa biodiversidade, ou tem que ir para um lugar específico onde vai poder ver esses bichos. Então, quer dizer, se a gente não preservar isso que restou, quer dizer, o que vai sobrar, né, para o mundo, né? Então, nós temos é muito importante esse compromisso, e é muito importante essa atenção que o mundo tem, né? E é muito importante também a atuação de empresas como a GM, de outras empresas, né? Nós estamos dando um exemplo e a gente espera que os outros sigam, né, esse exemplo, né? Nós não queremos que só a GM apoie esse tipo de projeto. É importante que todas as empresas, que a iniciativa privada, de um modo geral, apoie projetos desse tipo, para a gente poder realmente preservar o planeta, preservar a biodiversidade, preservar toda essa riqueza, esse patrimônio que existe, né, que a gente tem, e que a gente gostaria que as próximas gerações também usufruíssem dele. Muito bem, Nelson. Eu queria aqui, para a parte final da nossa conversa, retomar uma afirmação sua no bloco anterior, baseada no lema da General Motors, né? Make the world a better place. Vamos construir aí o mundo, fazer do mundo um lugar melhor. E isso passa, obviamente, pela eletrificação. Você, inclusive, acabou de citar essa experiência da GM na COP 27, com a presença dos carros elétricos e tal. Não só em relação a isso, mas, né, também em relação a isso, nessa direção conservacionista que a GM adota, voltando os seus olhos fortemente para os projetos de eletrificação dos seus veículos. A gente sabe que isso é uma longa jornada que se inicia. E tanto é verdade que essa semana uma outra grande montadora anunciou o fechamento de uma fábrica em Illinois, nos Estados Unidos, e, sobretudo, alegou vários
várias questões, mas, sobretudo, o custo crescente relacionado à eletrificação do mercado automotivo. A gente sabe que lá nos Estados Unidos há um projeto criado, um objetivo criado pelo governo Biden, e até 2030 ter 50%, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, 50% da sua frota eletrificada. Então, eu queria saber de você qual que é o nível de compromisso da General Motors com esse caminho, esse projeto de eletrificação dos seus veículos, diante de tantos desafios. Olha, Marcos, eu começo já respondendo e fazendo uma menção a essa história que você trouxe de fechamento de fábrica. A GM está construindo 3 megafábricas de baterias nos Estados Unidos, novas fábricas gigantescas de baterias nos Estados Unidos, e já estamos planejando, e vamos anunciar em breve, uma 4ª megafábrica de baterias. Então, enquanto alguns estão fechando, nós estamos abrindo novas fábricas e gerando novos empregos. A GM assumiu o compromisso de ser neutro em carbono em 2040. Você se lembra que tinha aquele compromisso lá das empresas, iniciativa privada, de governos, de serem net zero, né, até 2050, zerar emissões de carbono? Nós antecipamos isso e assumimos o compromisso de zerarmos nossas emissões de carbono até 2040. 75% das emissões de carbono emitidas pela GM são geradas pelo uso que os clientes nossos fazem dos nossos veículos, né? Para zerar, para nós sermos net zero, sermos carbono neutro em 2040, nós temos que eliminar as emissões dos nossos veículos, e a única forma de eliminar é desenvolvendo e lançando no mercado veículos 100% elétricos, né? Então, nós temos um objetivo, né, uma meta de, a partir de 2035, nós lançarmos apenas veículos elétricos no mercado. É claro que os veículos a combustão atuais, eles vão continuar coexistindo durante muitos anos com os veículos elétricos. E exatamente por isso também nós temos todo um trabalho de reduzir as emissões dos veículos a combustão que nós produzimos hoje. Então, enquanto avançamos na eletrificação, nós estamos avançando também no desenvolvimento de novas tecnologias, né, de motores menores, acoplando turbo nos motores, e com isso reduzindo dramaticamente as emissões. Só no trabalho que a gente fez, nos investimentos que a gente fez no ano passado, para atender a nova legislação do PROCONV, o PL7, né, que é uma legislação muito mais rigorosa do ponto de vista de emissões, nós conseguimos reduzir em até 43% a emissão de gases no escapamento de todo o nosso portfólio atual no Brasil. Então, para te dar uma ideia de como nós estamos trabalhando também ativamente nos veículos a combustão. Agora, o futuro, ele é elétrico porque o único veículo zero emissão é o veículo elétrico. Então, toda a indústria está caminhando nesse sentido, e a indústria passa pela maior transformação de sua história, né? Então, às vezes, a gente ouve falar, puxa, mas hoje as fábricas estão ficando mais automatizadas, com a indústria 4.0, a eletrificação, o veículo elétrico, ele tem uma complexidade menor, então vai exigir menos empregos. A verdade, o que acontece é que em todo o processo de transformação, né, você passa por mudanças. Algumas funções que existiam são extintas e outras surgem, né? Então, você tem, digamos, uma requalificação profissional, como aconteceu no campo do jornalismo, né? Com o digital, você vê a profissão jornalista, no sentido mais tradicional da palavra, ela está se extinguindo no seu sentido tradicional, né? E hoje você tem o surgimento na era digital de produtores de conteúdo, né? Muitos deles são jornalistas, outros não, né? Então você vê oportunidades surgindo e outras mídias nascendo e criando, e oportunidades de emprego surgindo para outros. É a mesma coisa com a indústria, né? A indústria também passa por esse processo, né? E, como eu te dizia, o que nós estamos fazendo trabalhando para construir novas fábricas, para gerar mais empregos, né? E trazer toda essa inovação para o mercado. E a GM está investindo 35 bilhões de dólares até 2025 para lançar 30 novos modelos elétricos e autônomos, né? Então, a gente está numa blitz muito intensa. Por quê? Porque nós temos o que a gente chama de senso de urgência. O planeta está sofrendo. Os relatórios que a ONU divulgou recentemente mostram que alguns impactos do aquecimento global já são irreversíveis. Se nós não agirmos muito rápido, nós não vamos conseguir salvar o planeta e salvar a espécie humana. Então, essa blitz, né, essa corrida pela eletrificação, ela nos mobiliza
porque nós temos essa perspectiva, né, como eu te disse, de construir um futuro melhor, né, um planeta melhor, um mundo melhor para essa e para as próximas gerações. Então, a mensagem que eu deixo é essa, que esse é um tema que nos engaja, né, que nos mobiliza dentro da companhia. Nós temos um orgulho e uma enorme alegria em poder participar de um projeto tão maravilhoso, que é esse projeto de construir esse mundo, né, com zero acidentes, zero emissões, zero congestionamento, e eu diria que a gente espera que todo o mercado e todos os stakeholders estamos trabalhando ativamente para engajar todos os stakeholders dentro desse compromisso. E termino dizendo que o propósito da GM é liderar as inovações que movem e conectam as pessoas em direção ao que realmente importa, e é esse o trabalho que a gente está desenvolvendo. Que seja esse um compromisso de cada um de nós também, inspirados nessas experiências como as que vocês desenvolvem na General Motors. Nelson Silveira, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu conversei com Nelson Silveira, diretor de comunicação estratégica da General Motors América do Sul. Nelson, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no Comunicação S.A. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, Marco, é sempre um prazer falar contigo. Muito obrigado. Com essa matéria bacana, a gente acaba encerrando o ano do Comunicação S.A. Agora, ano que vem, a gente renova as nossas pautas. Nelson, um bom final de ano para você, para todos os colegas da comunicação da General Motors também. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.